Vamos chamar, então, vamos dizer assim, em termos de formação acadêmica, talvez um caso um pouco mais convencional que o nosso querido Glauber, porque sim, é engenheiro, não é isso? Mas com uma área de atuação bem também diferenciada, que a gente vai explicar para o pessoal aí. Boa noite, Glauber, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Glauber, só, não sei se você já fez aqui A Do Instagram? solicitação. Já Isso. fiz. É Minha Família na América? Isso. Perfeito. Já tá blogueirando Fabiano aí? tá tentando até agora ele entrar. Glauber já tá blogueirando aí, mostrando a vida na América? Já. Minha... Já tô sim. E a minha esposa, né, a gente já tá aqui nos Estados Unidos, então a gente tem falado um pouquinho aí da nossa rotina, e tá sendo bom porque as pessoas ficam muito curiosas aí para ver como que tudo funciona, né? É verdade. Com certeza, Glauber. E aí, a gente tem um projeto um pouco curioso, e aí é interessante isso, pessoal. O projeto tem que ser específico para a realidade do cliente. Porque não pode ser só... O Glauber é engenheiro, né? Muita gente aí, por exemplo, fala, engenheiro excelente, fácil de aprovar e tudo mais. Tudo bem, mas aí é um projeto bem específico. Glauber, conta um pouquinho para a gente do seu histórico profissional e do projeto que a gente elaborou junto. Sim, então, eu sou formado em engenharia. Na verdade, eu tenho um curso técnico de meio ambiente, foi minha primeira formação. Depois disso, eu me formei em engenharia de produção também, e depois de um tempo, acabei fazendo um MBA também em gerenciamento de projetos. Então, assim, de fato, é uma carreira convencional, uma formação convencional. Mas a minha expertise, ela foi toda desenvolvida na área da construção, onde desde 2008, 2009, eu já comecei a empreender nesse mercado de construção de casas populares no Brasil. E por muitos anos, né, a gente conseguiu desenvolver esse trabalho, e depois de um tempo eu acabei indo empreender em outras áreas também, né? Eu desenvolvi outros negócios aqui no Brasil também, negócios ligados à mobilidade elétrica, a franchise, né? Enfim, vários outros negócios que a gente desenvolveu. Então, assim, a minha veia é uma veia bem empreendedora mesmo, né? E aí, quando surgiu essa ideia de ir para os Estados Unidos, né, a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer esse processo, né, de se planejar, se organizar para executar esse projeto migratório, que de fato é algo muito desafiador, né? As pessoas que sempre me perguntam, eu sempre deixo muito claro que é muito desafiador. A pessoa tem que realmente querer, estar disposta a enfrentar tudo que um imigrante, né, independente dele estar legal ou ilegal, né? Eu acho que legal as coisas vão facilitar muito, mas enfim, é sempre desafiador. Mesmo você estando legal, é desafiador, porque você sai da sua terra, você vai para uma nação que você ainda não domina 100% o idioma, então é muito desafiador. E aí a gente começou a pesquisar sobre as possíveis formas, né, de ficar legal aqui, e aí a minha esposa viu um vídeo falando do EB2NW, e quando eu vi aquele vídeo, não foi da Lopes, era um vídeo de uma outra empresa, mas quando a pessoa começou a falar um pouco sobre o visto, eu falei, poxa, esse visto aqui, eu me encaixo nele. Eu me vi, assim, no visto, né? E aí eu me aprofundei nas pesquisas, comecei realmente a aprofundar minhas pesquisas no processo do EB2NW, né? E aí fiz consulta com mais ou menos umas 5 empresas, né? Eu sou de Minas Gerais, BH. Que isso? O pessoal acha que a gente é desconfiado. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Só né? um pouquinho. Sem o final da palavra, só um pouquinho. Um pouquinho, exatamente. Então, eu pesquisei com várias empresas e de fato, né, eu endosso aqui tudo que os outros participantes falaram, né? Uma das coisas que me fez fechar com a Lopes foi a sinceridade, né, de vocês de não me prometer nada, né? Eu sabia dos riscos que eu estava correndo, de ser aprovado ou de não ser aprovado. Eu tinha isso em mente, né? Teve outros escritórios que me prometeram, não, fica tranquilo que seu caso tá
tá suave, vai ser aprovado tranquilamente. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, não é assim, né? Gente, Nada tem de graça. eu Né? nunca vou falar isso, e de verdade, se eu precisar falar isso para vender, eu vou morrer de fome, provavelmente, porque não tem como eu falar algo que não depende de mim, né? Sim. E eu, como eu comecei a pesquisar, né, eu percebi que realmente, por mais que a gente faça um belo trabalho, né, existe um agente da imigração ali que vai fazer a análise do pleito. Então, ele pode negar ou ele pode aprovar. Então, não há o que se fazer, né? Então, o que a gente pode fazer é a nossa parte, né? E isso eu vou agradecer aqui, né, pessoal, em público, né, o doutor Marcelo, que foi o advogado que me acompanhou, né, no meu processo, e ele foi extremamente profissional, exigente, me pediu muito documento, né? Então, assim, o meu processo ele teve uma RFE no meio do caminho, né? Mas eu até, por mais que eu passei por esse processo de ansiedade, né? O tal do aplicativo lá, eu ficava olhando ele de manhã e de noite. Né? E o chato Esse aplicativo é que a gente fala ainda assim, vai matar alguém. Preciso falar com você. Preciso falar com você. Aí a pessoa fala, deixa eu olhar o aplicativo. Primeira coisa que ela vai olhar. Aí você fala assim, não olha, por favor, não olha, eu quero te dar uma surpresa. Exatamente. Mas assim, fiquei sim olhando aplicar. Eu poderia ter aplicado, tentado colocar o prêmio Process, né? Mas na época eu acabei, como o ajuste de estácio ainda não estava favorável, eu falei, acho que não vai fazer muito sentido o prêmio Process para mim, então vou no método tradicional. Mas o processo foi em maio de 2023. Em agosto a gente teve uma RFE. O doutor Marcelo me passou muita tranquilidade, falou, Glauber, fica tranquilo, sua RFE ele não está pedindo nada demais aqui, está pedindo só mais algumas evidências, né? Eu já tinha mandado muita evidência, mas aí a gente conseguiu trazer ainda mais evidências, né? Então, assim... eu vou revelar um segredo interno aqui para todo mundo. O doutor Marcelo é o conhecido aqui dentro do escritório por mandar aqueles calhamaços que de vez em quando eu posto, entendeu? Que é maior do que uma régua de 30 centímetros. Milhares de páginas. Ele, normalmente, a equipe dele é quem adora essas coisas. Prepara. Esses processos, os recordes são deles. Claro, todos os processos a gente faz com todo esmero, para garantir que vai ter uma qualidade mínima, mas os deles são os conhecidos por quebrar os recordes. Sim, e eu fui junto, né? Então, só cartas de recomendação eu tive 15. Então, foram 9 na primeira etapa e mais 6 depois na RFE. Então... E você sabe que eu tenho muita gente que me pergunta justamente isso, sabe, Glauber? Quantas cartas de recomendação você acha necessário? Eu falei, olha, não existe um número, né? Não existe um 4, 5, 3, 6. O certo é, se eu tiver 10 cartas de recomendação falando meramente, o Glauber é um engenheiro maravilhoso, muito bom, excelente, recomendo, e tiver 2 cartas de recomendação que cite detalhes, que fale de projetos que o Glauber participou, que fale de resultados que o Glauber trouxe, por que ele tem uma excepcionalidade, né? Não só elogie, mas traga fatos, argumentos para esse elogio, para embasar esse elogio, as 2 vão ser melhor do que as 10, né? Então, assim, não existe uma regra. Eu tenho clientes com 14, a Paula foram 14 ou 16 cartas, se não me engano, que a gente fez, por exemplo, né? E vai depender, de fato, da realidade de cada um. Eu com 6. Sei lá, 5 ou 6. Enfim, provavelmente... E a Paula teve RFE, você não teve RFE, por verdade. exemplo. Provavelmente o do Glauber deve ter sido aqueles maior que a régua. Só as 15 cartas. O meu processo acho que deu umas 1.500 páginas por aí, mais ou menos. Mas, enfim, eu lembro que quando a gente terminou, né, tanto a primeira etapa, né, quanto depois a segunda etapa da RFE, né, eu tive uma conversa com o doutor Marcelo e falei, cara, a gente fez um ótimo trabalho. Então, somos uma ótima equipe. Falei, se vai aprovar ou não depende da gente, mas que a gente fez um trabalho fantástico e a gente contou uma história muito legal, a gente conseguiu fazer isso. E então, assim, eu fiquei muito tranquilo, né? Por mais que tranquilo assim, né? Eu estava sempre ansioso, né? Até entrei em algumas lives aí perguntando, gente, qual que é o prazo que eles respondem RFE e tudo. Mas eu estava ansioso, de fato. Mas ao mesmo tempo eu estava tranquilo, porque eu sabia que a gente tinha construído, assim, o melhor projeto possível, né? E aí, quando foi no dia 8 de fevereiro, né? Quase 10 horas da noite, né? O meu telefone tocou.
E era o doutor Marcelo, eu falei, Jesus, ou é notícia boa ou é notícia ruim, né? Alguma coisa. Vamos atender, né? E aí, graças a Deus, era uma notícia boa da aprovação do meu I-140, e aí... Esse dia, normalmente, inesquecível, né? Sim, aí a minha esposa, né, a gente ficou super feliz, chorou, aquela coisa toda, emocionado. Isso, chorar é mais legal. Mas enfim, então esse foi mais ou menos a história e assim, de fato, eu já tenho indicado a Lopes para amigos, né, porque depois que a gente é aprovado, todo mundo quer saber como é que foi, peraí, como assim, né? Como é que você conseguiu isso, assim? E todo mundo fala assim, não, mas tão rápido, né? Porque assim, eu que estou aqui nos Estados Unidos, eu vejo gente que está aqui há 5, 10, 15, 20 anos e até hoje não se legalizou, né? E eu estou aqui há 9 meses e de fato, a gente já está com um processo aprovado, né? É verdade. Então, assim, eu estou muito feliz, com uma expectativa muito grande, né, do futuro, das coisas que a gente quer. Da champanhe. Da champanhe. Eu tô achando que a Alessandra quer mais beber do que qualquer coisa. Não, senhor. É porque isso é o símbolo, ali bom é a parte prática, é o cartãozinho na mão. Porque dizem que eu não posso ficar fazendo propaganda para quem não está pagando nada para mim. Mas aqui, pelo menos, vocês veem que é água, né? Porque se dependesse da Alessandra, seria um copo que ninguém iria ver. Isso é a Révia. Isso não é Révia que está na live, você nem vem. Mas eu faço questão de estourar champanhe aí em Orlando. Eu tô aqui em Tampa, então é do lado, né? Tô vizinho aqui de vocês. Assim que é bom. Gente, então, um mineiro que foi morar na praia, tá? Para tudo, entendeu? Com o I-140 aprovado. Melhor dos mundos, versão 2 agora, entendeu? Depois do Melhor dos Mundos do Fábio, veio o Melhor dos Mundos do Glauber. 20 minutinhos da praia. A minha praia era a Lagoa da Pampulha. A gente que andava 7 horas para ver a praia. Pois é, minha praia sempre foi a Pampulha, agora é um pouquinho melhorada. Se você morasse em Brasília, seria o Lago Paranoá, que inclusive a Carol... Então, Glauber, parabéns pela sua aprovação, de verdade. Simone, só para te dar essa informação que ela está perguntando quanto tempo demorou o processo do Glauber. O processo do Glauber demorou 9 meses no total, né, Glauber? Isso, entre o protocolo, a RFE foi em agosto, a gente protocolou ela em novembro, e aí em fevereiro foi aprovado. 9 meses total, sem premium process, sim, né? Eu sinceramente, eu fiquei bem satisfeito com o prazo, né? Por mais que eu fiquei uma gestação, né? Foi um filho, praticamente. Exatamente. Considerando o tamanho que o doutor Marcelo deve ter produzido de documento e processo, maior um pouco até do que um bebê recém-nascido. É verdade, mais pesado, com certeza. Mas, Glauber, meus parabéns pela sua aprovação, né? Assim, todos os clientes que vêm para a gente tem esse cuidado de entender o que você tem de experiência, o que a gente tem para argumentar, não simplesmente fazer argumentos vazios, né? E aí a gente fica brincando, por exemplo, com relação ao tamanho do processo e tudo mais, mas esse é justamente o nosso objetivo, é trazer para a imigração o melhor processo que a gente pode aplicar, com o máximo número de documentos, com o máximo de evidências possíveis. Então, é exatamente isso que a gente precisa demonstrar para o agente migratório. Né? Não adianta a gente simplesmente virar e falar, Glauber, me dá aqui tudo, eu vou fazer em 1 mês, 2 meses, daqui, envia o processo. Né? Então, é um trabalho que ele é feito especificamente para cada um, né? Com a realidade de cada um em mente, e às vezes vai levar um tempo, às vezes vai ser maior, às vezes a gente precisa ter mais evidências, e tudo isso a gente sempre faz, né? Sempre com muito cuidado. Sim, e de fato foi algo muito personalizado, eu senti isso o tempo todo, né? Que não era nada padrão, né? Então, a gente foi contando ali a minha história, todas as evidências, né? Então, enfim, foi legal, e como vocês mesmos disseram aí, né? Durante esse processo, você acaba vendo um filme da sua vida passando ali, né? Porque você tem que relembrar ali histórias, enfim, até elogios que você já recebeu, e enfim. Então, foi um bom momento aí, né? E com a gente certeza. Tá muito feliz. Com certeza, Glauber, nós estamos muito felizes por você, e quando chegar o Green Card, você já sabe, né? Vai vir para cá. Com certeza. A Alessandra, eu vou proibir o champanhe. Ou eu posso lá levar por causa da praia, no caso. É uma boa também, né?